Quatro jovens resolvem tirar férias para se divertirem. Porém, eles não sabiam de que aquela floresta havia um canibal chamado de Três Dedos. A Alex consegue sobreviver, mas os outros três jovens são mortos. Depois disso, somos levados até a penitenciária e por lá conhecemos o Floyd e o Chaves. Os dois tinham elaborado um plano para escapar no dia de suas transferências. Só que o policial Willie, que estava infiltrado, disfarçado de prisioneiro, descobre o plano deles. Então a transferência deles, que seriam na semana que vem, será trocada por agora, quando escurecer. E também as rotas do caminho foram alteradas por precaução. Na próxima cena conhecemos o xerife Carven e a sua assistente Ali Lane, que recebe uma ligação de alguém dizendo que aqueles quatro jovens do começo do filme estão desaparecidos há 2 dias. Então o xerife decide ir até o local para verificar. Voltando à penitenciária, o policial Presley, o Walter e o Nate serão responsáveis pela transferência dos prisioneiros, que se chamam Brandon, Crawford, Floyd, Willie e o Chaves. No meio do caminho, eles fazem uma pausa na delegacia do xerife Carver, que está localizada em uma região longe da cidade, que era próximo da floresta onde o Três Dedos está. Ao entrarem, ficamos sabendo de que o Nate conhecia o xerife, porque ele havia nascido e morado por um tempo nessa região. Na próxima cena, conhecemos o filho do Três Dedos, e os dois estavam adicionando mais armadilhas para capturar e se alimentar das suas novas vítimas. Depois disso, os prisioneiros e os policiais retornam para o ônibus. Durante a estrada, eles são surpreendidos pelo Três Dedos, que estava dirigindo uma caminhonete. O canibal se aproxima e fura o pneu do ônibus, utilizando arame farpado. Eles então perdem o controle e capotam o veículo. Em seguida, todos saem do ônibus antes que explodissem. Após saírem, os Três Dedos acertam uma faca no pescoço do policial Presley e ele acaba morrendo. E depois disso, os outros policiais viram reféns dos prisioneiros, e quem estava liderando era o Chaves. Eles então conseguem as chaves das algemas, portanto, mãos livres. Como eles estavam perdidos na floresta, o Chaves então usa o Nate de bússola para saírem de lá. Enquanto caminhavam, eles encontram a Alex, e ela conta tudo para eles, que se tratava de um canibal deformado com 3 dedos em uma mão, e que os amigos delas foram mortos quando foram fazer rafting no rio. Nisso, o Chaves tem a ideia de usar os botes de rafting para saírem da floresta. Enquanto estavam à procura dos botes, eles encontram um carro forte abandonado com muita grana. O Chaves então diz que cada um levará 2 sacolas de dinheiro, só que o policial Walter recusa levar as sacolas. Então o Chaves mata ele. Logo depois, o filho do Três Dedos aparece tentando capturá-los, porém dá errado. E o Chaves arranca a cabeça do canibal com o objetivo de mandar um recado para o Três Dedos. O Três Dedos então encontra a cabeça do seu filho decapitada e fica ainda mais furioso. Logo depois o pessoal encontra os botes, só que o Nate vai lá e fura os botes. E aí ele acaba sendo espancado pelo Chaves. Na próxima cena, o xerife e a Ali Lane decidem ir até a floresta, só que eles não irão juntos. A Ali Lane vai até lá porque recebeu um telefonema de um veículo suspeito, perto do rio onde os jovens morreram. E o xerife vai até lá porque teve um mau pressentimento com Nate, porque ele não estava atendendo o celular. Enquanto isso, o Willie acaba sendo morto pela armadilha do canibal. Então, Floyd e o Chaves tiveram que cortar a perna do Willie por causa das correntes. Depois disso, os prisioneiros chegam em um novo local, onde lá eles encontram uma ferramenta útil que serviu para libertá-los das correntes das pernas. Logo depois, eles caem em uma outra armadilha. E dessa vez quem foi morto foi o Crawford. E mais tarde a próxima vítima foi a Ali Lane. Depois disso, o xerife Carver encontra o ônibus da penitenciária capotado. Ele então pede ajuda pelo rádio e explica toda a situação.
Enquanto isso, o Floyd resolve atacar o Chaves, e a Alex e o Nate aproveitam o momento para fugir. Chaves então ganha a luta, deixando o Floyd inconsciente no chão. Depois disso, o Chaves e o Brandon escondem as sacolas de dinheiro para irem atrás da Alex e o Nate. Eles os encontram e fazem os dois de reféns novamente, só que aparece o xerife Carver por lá e rende o Chaves e o Brandon. Mas aí em seguida aparece o Três Dedos e mata o xerife. Depois disso eles voltam para buscar as sacolas de dinheiro, só que quando eles chegam lá, eles percebem que as sacolas de dinheiro não estavam mais lá, porque o Floyd havia pegado. Mas logo depois o Três Dedos mata o Floyd, tacando fogo nele junto com todo o dinheiro. O canibal também consegue capturar Alex, e tempo depois o Brandon desmaia o Chaves. E depois disso o Brandon e o Nate vão para caminhos diferentes. O Brandon estava à procura de uma cidade próxima, e o Nate foi atrás da Alex, e mais tarde o Chaves encontra e desmaia o Brandon. Em seguida o Chaves dá de cara com Três Dedos. Os dois então começam a lutar, e no fim quem ganha é o Três Dedos. Após isso, o Nate encontra e desamarra Alex. Em seguida aparece o canibal e eles começam a lutar. E no final o canibal acaba levando a pior. A dupla então pega a caminhonete do canibal para ir embora. Porém, de repente aparece o Três Dedos no meio da estrada. E ele consegue subir na caminhonete. E aí o Nate perde o controle e bate o veículo. Em seguida aparece o Brandon, e ele ajuda os dois a saírem da caminhonete antes que explodisse. Logo depois aparece o Três Dedos novamente, e o Nate acerta um gancho na cabeça do Três Dedos e joga ele em cima da caminhonete, que logo depois explode. Nate diz para o Brandon que o ajudará, dizendo para a polícia que ele havia morrido junto com os outros prisioneiros. Brandon então vai embora, e logo depois a polícia encontra Alex e o Nate. Tempo depois, o Nate volta para a floresta para buscar o resto da grana que estava no carro forte. Porém, aparece o Brandon atrás dele e o mata com uma flechada, porque ele também veio pegar o dinheiro. Entretanto, o Três Dedos também estava lá e acaba matando o Brandon.